O meu nome completo é Maria Salomé de Castro Simões Dias. Em Inglaterra sou mais conhecida por Maria Simões, porque se calhar são os nomes que eles pronunciam com maior facilidade. Nasci no dia 16 de maio de 1970, na Póvoa de Varzim, distrito de Porto. As principais recordações que eu tenho da minha infância e da minha juventude é de ter crescido a brincar à porta da casa dos meus pais. Sendo a única filha, não é? Tinha que brincar, se queria brincar, tinha que vir cá para fora para brincar com os vizinhos, porque realmente o meu irmão, quando nasceu, já tinha quase 12 anos de idade. E pronto, estávamos, devido à diferença de etária, já não brincamos muito, os dois. Eu fui quase como que uma segunda mãe, mas lembro-me de uma infância muito boa. Adorava a escola, o que às vezes o que não acontece sempre, mas sim, eu sempre tive uma paixão muito grande pela escola. E, e pronto, e lembro-me de várias coisas, as idas à praia, na Póvoa de Varzim. Eu tive a sorte de nascer numa cidade com praia, numa cidade muito virada para o turismo, e então os verões passam sempre muito bem nessa cidade, e eu pude usufruir de tudo isso. Passei também algumas férias em Lisboa, porque tenho um tio, irmão da minha mãe, que vivia em Lisboa, e então, para mudar um bocadinho de ambiente, de vez em quando eu ia lá passar férias, e então deu para conhecer também uma outra parte de Portugal, que apesar de ser diferente, não deixa de ser bonita também. O meu percurso profissional. Eu em Portugal tirei um curso superior na área da neurofisiologia. O meu primeiro trabalho foi na Clipovo, na Póvoa de Varzim, uma clínica privada que agora é o Hospital da Luz. Lá, ao fim de alguns meses, promoveram-me a chefe de serviço, o que foi uma grande honra para mim. Mas pronto, tenho que dizer que tudo isso também se deveu a um trabalho muito árduo de minha parte, mas que no fundo tenho a agradecer ao Sr. Manuel Agonia, que era na altura o proprietário da Clipova, o maior acionista, que me deu a oportunidade, porque por vezes nós podemos trabalhar arduamente, mas as oportunidades não acontecem. Mas nesse caso eu continuo a sentir um carinho muito grande por ele, porque no fundo foi um segundo pai para mim. Naquela altura da minha vida, bastante jovem, acabada de sair da escola. Os meus colegas na altura acharam que eu estava a ser demasiado ambiciosa em concorrer para a Clipovo, em fazer a aplicação para trabalhar na Clipova, porque sendo uma clínica privada e sendo uma das clínicas com melhores meios de diagnóstico a nível nacional, eles disseram: estás a ser demasiado ambiciosa, Salomé. Mas eu tentei, afinal o pior que poderia acontecer era eles não me abrirem a porta. Aconteceu o contrário e graças a Deus, a trabalhar muito, consegui concretizar esse grande sonho. A nível profissional, eu quando cheguei a este país, foi-me dito que o curso que eu trouxe de Portugal, é assim como eu trouxe várias cartas de referências da clínica onde eu trabalhei, etc., e os meus diplomas, etc., não seria difícil eu encontrar uma colocação neste país, uma vez que este país sempre teve um déficit a nível de profissionais de saúde. Ainda recentemente, este país estava a recrutar enfermeiros de Portugal, Espanha, etc. Acontece então que, pronto, eu quando cheguei cá vinha com a esperança que também neste país eu poderia continuar a exercer a minha profissão. Procurei algumas agências ligadas ao recrutamento de profissionais de saúde, e o que me foi dito, eu fui muito bem recebida na altura, mas eles foram muito corretos comigo, porque me disseram de imediato: muito obrigada por teres vindo, sim, nós necessitamos de profissionais de saúde como tu, mas aconselharam-me que eu fosse para o King's College, que é a universidade onde se forma uma grande percentagem de médicos e profissionais de saúde neste país,
porque eu trazia o inglês básico aprendido em Portugal, mas não trazia o inglês técnico. E mesmo a nível de farmacologia, etc., eu tinha que me familiarizar, porque o que se prescreve em Portugal não é necessariamente, não são necessariamente os laboratórios que eles usam aqui em Inglaterra. Acontece que estando eu com uma filha, sozinhas neste país, não trabalhar durante um ano para frequentar a universidade e ter que pagar todas as contas, porque não tinha mais ninguém que me suportasse a esse nível, de imediato foi algo que não, eu sabia que não ia ser possível realizar. Então comecei a trabalhar. Uma das primeiras portas que se abriu foram as portas na indústria da limpeza. E pronto, e eu não pensei duas vezes. Regacei as mangas e comecei a trabalhar, porque os aluguéis neste país são demasiado elevados. Transportes, alimentação na minha filha na escola, etc. Uniformes, porque ela estava numa escola católica, em que as crianças aqui usam uniformes e tudo isso tem um preço, naturalmente. Então, a primeira porta que se me abriu, eu entrei por ela. Trabalhei muito arduamente. Comecei também a trabalhar num hotel, porque entretanto vamos conhecendo outras pessoas. Um hotel 5 estrelas, em que eu chorei muitas lágrimas também, porque quando em Portugal, quando a estudar, quando a trabalhar na clínica, não me imaginava a limpar casas de banho de hotel com pisos em mármore de joelhos, porque não poderia ficar um só cabelo naquele chão. Mas pronto, umas vezes mais triste, outras vezes com mais esperança do que o dia da manhã iria ser melhor. Fui ultrapassando, fui vivendo, fui ultrapassando, fui lutando e as oportunidades foram acontecendo e eu agarrei-as com muito entusiasmo e agradecendo muito às pessoas que se me foram cruzando no caminho e me foram abrindo essas portas, e sempre tratei de dar o meu melhor, não só porque é parte da minha natureza. Todos os desafios que vêm ao meu encontro, eu agarro-os com muito entusiasmo e com muita paixão, mas também porque era uma forma que eu encontrava que ia ser a mais correta de eu agradecer àqueles que me estavam a dar essas oportunidades. E, e pronto, há cerca de, há 5 anos, aconteceu uma das maiores oportunidades que eu tive neste país. Mais uma vez, não me foi entregue a troco de nada. Eu tive que passar por um total de 6 entrevistas. O facto de ser a única estrangeira a candidatar-me a uma posição de chefia no Buckingham Palace não me fez de maneira nenhuma desistir, não me desencorajou de lutar. E como eu sempre digo, o pior que me acontecer é eu ficar igual ao que estou. E o mais positivo que me pode acontecer é que me deem uma oportunidade. Então passei pelas 6 entrevistas, sem saber o que é que estava a acontecer com os outros candidatos. Mas o que é certo é que depois de cada entrevista, dias depois, recebia uma chamada a dizer que havia uma próxima entrevista. Era algo de muito positivo para mim, significava que eu tinha sido selecionada, não é? Teria sido uma das selecionadas, pelo menos. E foi de grande agrado quando, ao fim da 6ª entrevista, me foi comunicado dias depois que eu tinha sido a pessoa que tinha tido mais sucesso e que me iam dar a oportunidade a mim. E no fundo, eu sou responsável por fazer as coisas acontecerem e sou responsável por manter a família real feliz, não é? O meu sonho era ser advogada. Acontece que, como eu tinha para ser advogada, eu não estou muito familiarizada com o sistema de ensino em Portugal,
presentemente, eu teria que seguir a área de humanísticos, que não inclui a matemática. Acontece que o meu pai, que sempre foi a pessoa que mais de perto me acompanhou a nível, no que diz respeito aos meus estudos, e sempre foi aquela pessoa que sempre se mostrou mais desafiante, porque se eu chegasse a casa com um teste com um excelente e uma pergunta incompleta, uma resposta incompleta, o meu pai dizia que era inaceitável. Como é possível teres falhado nesta resposta? Pai, mas é um excelente, dizia-lhe eu. Dizia ele, não interessa, podias ter feito melhor. E o que é certo é que, de alguma maneira, isso para mim ajudava-me. E no teste seguinte, porque eu queria que o meu pai me dissesse muito bem, está muito bem, não é? Queria que ele se sentisse orgulhoso, eu tentava fazer melhor. E isso, no fundo, foi uma ajuda. Mas, como eu estava a dizer, acontece quando eu cheguei a essa altura de ter que decidir por que área é que eu iria estudar, o meu pai não me apoiou quando eu disse que eu queria seguir a área da advocacia, até porque ele disse que uma mulher nessa área muito dificilmente teria sucesso, etc. E então a outra opção foi seguir a área de ciências científico-naturais naquela altura. Não era propriamente o que eu queria, mas tal como eu disse há pouco, eu os desafios procuro agarrá-los com entusiasmo e acabo por me apaixonar por eles. E não foi diferente nessa altura. Acabei por aprender a gostar e acabei por me formar na área de ciências, não é? Valores, amor pelo próximo. É um valor que me guia sempre e eu procuro, no meu dia-a-dia, eu procuro sempre fazer, todos os dias eu procuro sempre fazer algo por alguém. Um pequeno gesto, nem que pode ser até um pequeno gesto, mas eu procuro fazê-lo porque isso faz-me sentir realizada como pessoa. Outro valor é o valor da honestidade. Por muito difícil que a verdade seja, eu acho que a verdade sempre deve prevalecer sobre qualquer mentira, mesmo que isso signifique que vamos ter consequências disso. E é isso que eu tento transmitir às minhas filhas também, que mais vale dizer a verdade do que mentir, até porque a mentira tem um tempo limitado, não é verdade? Eu apoio a Liga Portuguesa contra o Cancro, apoio também a Liga contra o Cancro em Inglaterra, porque eu acho que as doenças não têm a nacionalidade, não é? E eu acho que se nós pudermos colaborar, e o cancro é uma doença que a mim me toca em particular, porque infelizmente já perdi várias pessoas da minha família que não venceram a luta contra essa doença. Tentaram, mas infelizmente não conseguiram ultrapassar. E eu continuo a pensar que o cancro continua a ser uma das doenças que mais dizimam. E mesmo em comparação com a síndrome de imunodeficiência adquirida, não é? Porque hoje em dia, desde que a pessoa seja acompanhada e tenha uma vida regrada, já consegue ter uma certa qualidade de vida. Também contribuo para crianças órfãs, porque é algo que a mim também me toca bastante. Mulheres vítimas de maus tratos, porque infelizmente em Portugal, mas não só em Portugal, há muitas mulheres a sofrerem em silêncio e eu acho que algo tem que ser feito. E é evidente que eu sozinha não posso mudar isso, mas dou o meu contributo.
Para além disso, também estou ligada à associação que é a Academia do Bacalhau de Londres. Aliás, é algo que nos distingue, nós portugueses, não é verdade? É a nossa solidariedade, o nosso coração enorme, não é verdade? E, hum, e eu não sou diferente, apesar que já saí de Portugal há tantos anos. Eu acho que isso é algo que não muda em nós, está na nossa natureza, não é verdade? Para mim, ser portuguesa é ser humanitária, ser lutadora e ter orgulho daquilo que sou, porque realmente eu gosto de dizer que sou portuguesa, porque para mim isso é um motivo de grande orgulho representar o país onde eu nasci. A minha mensagem é de muita paz, muita esperança, porque realmente eu acho que sim, nós passamos por momentos difíceis, mas se há algo que nos caracteriza a nós portugueses é o nosso lado lutador. Nós acreditamos, somos um povo com muita fé e eu acho que devemos continuar a lutar, devemos ser solidários, não ter rivalidades, celebrarmos cada vez que o nosso vizinho, o nosso amigo, o nosso colega se sucedeu. Isso deve ser um motivo de regozijo para todos nós e de celebração, porque hoje sou eu que estou a celebrar por eles, amanhã serão eles que poderão estar a celebrar por mim. E vamos nos basear no grande exemplo que o nosso presidente Marcelo nos dá, que é o nosso presidente dos afetos, não é verdade? E vamos estar presentes quando mais nos necessitam e vamos ser nós portugueses, nós sabemos aonde estar, como estar e só temos que ser nós mesmos.